Misericórdia é ser companheiro de quem está só, de quem é solitário. Muitas vezes nas reuniões nós vemos pessoas que estão ali sozinhas, às vezes no canto, estão solitárias. Então é bom chegar para essa pessoa, mostrar amizade para ela, conversar com essa pessoa. Mesmo assim no dia a dia, quando nós percebemos que uma pessoa está só, está sofrendo de solidão, não adianta ficar apenas com compaixão, não adianta apenas ter dó, mas é fazer alguma coisa para aliviar a dor daquela pessoa. Misericórdia, portanto, é a mais bela e a mais nobre de todas as virtudes. Uma das mais belas e das mais nobres de todas as virtudes. Bem-aventurados os misericordiosos, porque se alcançarão misericórdia. Eu acredito que quando Jesus fez o Sermão do Monte, quando ele falou as bem-aventuranças, que são 8, ele não estava assim brincando. Ele não estava falando algo também assim superficial. Ele estava falando algo, aliás, tudo que o Senhor Jesus falou, tudo que vem da parte do Senhor Jesus Cristo, tem que ser considerado com profundidade, tem que ser explorado de todas as maneiras possíveis. O que ele estava querendo dizer com isso? Onde ele estava querendo chegar? Qual é o impacto que estas bem-aventuranças podem causar em nossas vidas? Que impacto que ele desejava que essas bem-aventuranças causassem em nossas vidas? Tem um versículo de Tiago, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. O juízo é sem misericórdia, o julgamento, o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Veja bem, como é necessário nós sermos misericordiosos. E misericordioso é ser prático, é uma coisa na prática, não é apenas um sentimento que nós temos na mente ou no coração. O versículo ainda diz assim: a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia é mais do que o julgamento, mais do que o juízo. Ela triunfa sobre o juízo. Às vezes nós descansamos numa verdade: o Senhor é justo, Deus é justo, e nós achamos que nós temos que ser justos em tudo, que nós devemos cobrar justiça. É bem assim. Deus é justo, não há dúvida nenhuma, mas Ele também é misericordioso, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. É importante sabermos isso. A justiça humana, a justiça que nós podemos praticar, ela se torna mais divina, embora praticada por homens, ela se torna mais virtuosa quando é suavizada pela misericórdia. Não é que nós não devemos ser justos, nós devemos ser justos, mas a nossa justiça, ela tem que ter um peso suave, e a suavidade na nossa justiça é exatamente sermos misericordiosos, usarmos de misericórdia. Isso sugere que a aplicação inflexível da lei, ela pode ser desumana. Eu sei do fato do irmão, ele, eu acredito que ele fez com boa intenção, sem conhecimento, alguma coisa, mas ele aplicou uma disciplina a algumas irmãs, numa igreja local, em que isso que nós falamos aqui, a aplicação
ser aplicada com muito jeito, com muito amor, com muito cuidado. Porque eu tenho observado que a própria palavra diz que a disciplina busca a recuperação. Se não recuperou, não fez bem nenhum. Não ajuda. Certamente não era essa a vontade de Deus. Então precisa ter muito cuidado na aplicação, porque algumas igrejas locais têm isso como tem que ter disciplina, tem que ser aplicada a disciplina, tem que mostrar que as coisas são assim. A gente pode mostrar pela nossa própria vida também, né? Para que não precise chegar ao ponto de ter talvez uma conversinha, falar antes, talvez possa conseguir o objetivo. Eu acho que dá para nós falarmos ainda uma relação que existe entre a misericórdia e o perdão. Também existe muito em comum entre misericórdia e perdão. Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 3, versículo 5, ele disse o seguinte: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, ele nos salvou. Se ele nos salvou, ele nos perdoou. Então, pela sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, o perdão dos nossos pecados, ele fluiu da misericórdia de Deus. Foi pela misericórdia de Deus que ele nos perdoou. Porque ele teve misericórdia de nós. Ele nos perdoou. Mas a misericórdia é maior que o perdão. O perdão está relacionado com a misericórdia. Mas a misericórdia, ela é maior que o perdão. Porque Deus, ele é misericordioso para conosco, mesmo quando não pecamos. Quer dizer, sem precisar nos perdoar, nós estamos vivendo, passando por uma necessidade muito grande. Deus, não caímos em pecado, Deus não precisa nos perdoar, mas Ele ainda é misericordioso para conosco. Ele pode nos socorrer nas nossas necessidades, sem ter que nos perdoar de alguma coisa. Por isso, então, dizemos que a misericórdia, ela é maior que o perdão. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada